Olá, começa agora mais um Palestra em Casa, o programa que leva até você a visão da doutrina espírita por intermédio de palestras. E você poderá conferir aí da sua casa. No programa de hoje, você verá palestrantes falando sobre a importância do Evangelho no lar. Você sabe como devemos proceder para fazê-lo corretamente? Jesus nos deixou inúmeros ensinamentos e é muito importante para a nossa conduta aqui na Terra estudar e refletir sobre eles. O Evangelho no lar é a oportunidade que temos de estudar em família e melhorar as relações no interior da nossa casa. O Evangelho no lar é uma forma de união, é uma forma de reflexão entre os seres de uma mesma família ou não só pertencentes àquela família, que morem naquela casa, que estejam ali presentes, amigos, outros parentes que não residem nessa própria casa, mas é importante não só pelo estudo, mas pela oportunidade sim de convívio, pela oportunidade de estarem juntos, estudando, se melhorando, buscando um conhecimento muito útil para o nosso dia a dia, para o dia a dia da família em conjunto. Então, se reunir para fazer esse evangelho é, primeiro de tudo, colocar Jesus dentro da nossa casa, Jesus dentro dos nossos atos. Porque nós vamos estudar exatamente os ensinamentos de Jesus, que está escrito no evangelho, que está apontado, né, dentro da doutrina espírita, buscando realmente a nossa melhoria, buscando formas de comportamento que vão nos levar a melhorar no dia a dia. Porque não deixa de ser um estudo. E aquela conversa, aquele entrosamento, traz a reflexão interior até de atitudes que estamos tendo de distanciamento no lar. Porque é muito difícil, hoje em dia, nós arrumarmos tempo para nós mesmos. E principalmente para estarmos juntos com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, né? Com aqueles que são nossos queridos. Então vamos ver agora o palestrante Amadeu Picasso, que nos mostra como devemos proceder no culto do Evangelho no lar. O estudo do Evangelho no lar ele é muito importante. Existem alguns critérios para se realizar esse estudo. É um estudo, não é simplesmente uma leitura. Nós devemos, sim, estabelecer um dia da semana em uma determinada hora. Isso não tem nenhum dia específico. A família que vai achar o dia e a hora melhor, né? Uma vez achando esse dia e essa hora, é claro, a gente recomenda que seja uma hora assim, onde todos estejam mais tranquilos, né? Onde todos possam ali participar do Evangelho, né? Onde, pelo menos aqueles que queiram, né? Porque às vezes numa família nem todos ainda gostam de participar do Evangelho ou não querem participar. Então, mesmo que a gente esteja sozinho, vamos fazer sozinho, mesma coisa, né? Então veja, estabelecido o dia e a hora, nós vamos nos acomodar num local da casa que nós acharmos melhor, que nós nos sentimos bem. Não há necessidade de nenhum aparato material. Não há necessidade de mesa, de flores, de vela, de incenso, nada disso. As coisas materiais não têm nada a ver com as coisas espirituais. O que vai importar é o nosso coração, a nossa simplicidade em receber Jesus no nosso lar, né? Então, vamos começar fazendo uma prece inicial. Prece é aquele momento que nós vamos entrar em contato com Deus, né? Então nós vamos elevar o nosso pensamento, né, para que Deus esteja ali conosco, nos protegendo, nos amparando, como fizemos aqui, né, agora há pouco no início. Veja, não é importante as palavras, é importante aquilo que a gente sente. Prece é sentimento, né? Então vejam, vamos fazer uma prece simples, breve, objetiva, que o coração fale mais alto do que as palavras, né? É pelo sentir que Deus nos ouve. Uma vez feito isso, nós vamos passar então à leitura de um pequeno trecho. Aqueles que ainda não fazem o Evangelho, vão começar desde o prefácio. Desde a primeira página, vão ler um pequeno trecho, né? Aqueles que já fazem, né, devem fazê-lo sempre em sequência. Então vejam, tanto para quem vai começar ou para aquele que está fazendo, deve ser feito assim. Vamos ler uma pequena página, vamos marcar da onde paramos. Na semana seguinte, nós vamos continuar da onde paramos. Porque ele é um estudo.
ele é um estudo. E como sendo um estudo, tem que ser metódico e sequencial. Porque Kardec, ele teve um esforço enorme, que ele colocou os temas do Evangelho, né? Cada capítulo tem um tema. Ele colocou numa ordem sequencial crescente. Então, por exemplo, se nós abrimos o Evangelho ao acaso, que nós não devemos fazer, vai cair numa lição. Muita gente fala, abre ao acaso, que aquela lição vai servir para você. Né? Os Espíritos vão te inspirar para aquele... Não, não é só aquela página. Nós precisamos da primeira até a última página. Né? Então vejam, ninguém começa estudando um livro abrindo pelo meio. Né? Então tem que ser um estudo metódico e sequencial. Mesmo porque, quando você realmente estuda o capítulo 14, por exemplo, você não vai entender, por exemplo, ou melhor dizendo, você vai ser mais esclarecido se você tivesse estudado o 13, o 12, o 11, o 10 e assim por diante. Né? Então, está numa sequência, né, crescente de importância. Muito bem, uma vez feito isso, depois nós vamos passar em terceiro lugar para as vibrações. Desculpa, para os comentários. Então, depois de nós termos lido este trecho, vamos comentar. Vamos refletir sobre aquilo que nós lemos, aquele trecho que nós lemos. Né? Porque cada um pode ter entendido de uma maneira. Né? E as pessoas vão se ajudar umas às outras a entender melhor. Quando a gente troca ideia sobre um determinado assunto, parece que a gente entende melhor. Né? Então, a hora de comentar não é a hora de discutir. Não é a hora também de falar assim, isso aí serviu para você, viu? Não é? Vejam, olha, quando a gente faz assim, a gente realmente está colocando o nosso personalismo. Nós estamos colocando num lugar de imperfeição. E não é assim. Todos nós precisamos. Né? Então, veja, é uma hora de harmonia, de troca de ideias. Em quarto lugar, nós vamos fazer as vibrações. Vibrações são um pouco diferentes de prece. Na vibração, nós vamos pensar nas pessoas, nos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? Dos espíritos que nós julgamos mais necessitados. E olha, que existem espíritos necessitados, precisando das nossas vibrações, existem. Olha, quantas pessoas não estão doentes, que precisam melhorar? Quantas pessoas não estão encarceradas, estão nas prisões? Quantas pessoas não estão abandonadas? Né? Enfim, quantas pessoas não estão em vícios? Né? Que nós precisamos vibrar para que essas pessoas, elas realmente abandonem os seus vícios, ou que se curem de acordo com o seu merecimento. Né? Quantas famílias não tem que estão desarmonizadas? Né? Ora, para que ali aquelas nossas vibrações vão até aquelas famílias, para que elas se harmonizem. Ora, a família indo bem, a sociedade vai bem. Todos nós vamos bem. Né? E ao contrário também, se nós não vamos bem, a nossa família não vai bem, a sociedade também não vai bem. Né? Então nós ficamos vivendo esses problemas que nós estamos observando por aí. Em quinto lugar, nós vamos fazer as preces de agradecimento, nos mesmos moldes da inicial. Isto aí deve demorar apenas aí uns 20, 25 minutos, numa semana. Né? Olha o tempo que nós vamos dedicar ao Evangelho numa semana, 20, 25 minutos. Né? Então vamos nos esforçar para isso. O grande objetivo do Evangelho no Lar é a nossa transformação moral, né? É a nossa renovação. Estudando o Evangelho, nós vamos conseguir entender e procurar sempre eliminar do nosso coração o egoísmo. Transformação moral é isto, procurar abafar todas as imperfeições morais que nós ainda trazemos, todas as nossas más paixões. Nós vamos aprender a superar o egoísmo, né? O orgulho, a vaidade, a impaciência, a inveja, a avareza, a ambição, a maledicência, o ciúme, né? Os tabus, as crendices e assim por diante. Quando nós estudamos o Evangelho, a nossa transformação moral também nos ajuda a entender o porquê da nossa dor. E também o porquê da dor do nosso semelhante. Né? E ajudar, sempre o Evangelho nos ajuda a suportar a nossa dor, nos esclarecendo, nos confortando. Né? Quando nós realizamos o Evangelho, nós vamos entender como que nós devemos praticar a tolerância, o perdão, a perseverança, a compreensão, a fraternidade, a solidariedade. E quem ainda realiza o Evangelho, né, vai desenvolver em si o sentimento de justiça e amor ao próximo, como Jesus falava. Né? Então, nós queremos fazer algumas recomendações, porque o estudo do Evangelho no Lar,
ele não deve ser uma reunião mediúnica. Portanto, ninguém deve dar passividade a espíritos. Porque se a pessoa não consegue se controlar, né, então na hora do evangelho ninguém vai se concentrar. Né? Mas se a pessoa não consegue se controlar, ela tem que vir aqui à casa espírita receber uma orientação. Mas continue fazendo o evangelho. Né? O evangelho é amor. E antes de irmos para o comercial, eu quero aproveitar para pedir a sua ajuda. As Casas André Luiz querem aumentar o número de atendimentos ambulatoriais às pessoas com deficiência física e intelectual. E você pode ajudar ligando para 0800 11 90 12 ou acessando euajudoaconstruir.org.br e construa uma melhor qualidade de vida para essas pessoas tão especiais. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Palestra em Casa. Palestra em Casa está de volta, falando sobre a importância do Evangelho no lar. Agora você confere a palestra de Marisa Santos, que fala sobre a relação do Evangelho no lar com a criação dos nossos filhos. Disse Jesus que aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Como é que nós podemos seguir o Mestre? Como é que nós podemos nos referenciarmos através de um mestre se nós não o conhecermos com profundidade? O que é que nós conhecemos de Jesus? O objetivo do estudo do Evangelho no lar é exatamente este. E neste folheto os meus irmãos vão ler o seguinte: permite um momento de comunhão de ideias e sentimento entre os familiares e Jesus, objetivando a conquista da harmonia familiar. Há quem divogue, e nós não concordamos absolutamente, que se nós quisermos conhecer os problemas do ser humano, é só percebermos a família. Que todos os problemas têm a sua origem na família. Nós não concordamos em absoluto. Nós defendemos que a família é a célula menor da sociedade. É no seio familiar, é dessa harmonia, dessa união, desse compartilhar todos os momentos sobre a luz de um guia, sobre a luz de um mestre, é que nós vamos ter condições de enfrentar os momentos difíceis, as tempestades que acontecem na vida de todos nós, quer do indivíduo, quer do membro da família, quer do indivíduo enquanto cidadão, quer do grupo familiar. Se existe uma harmonia, se existe uma integração entre os membros dessa família, há um suporte espiritual. Quando um está mais caidinho, quando um está mais fragilizado, o outro ampara, o outro tem uma palavra de estímulo, de ânimo, e assim nós vamos levando, e assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos nos amparando mutuamente. Também neste folheto, os meus irmãos vão encontrar o seguinte: aconselha-se a leitura abrindo o Evangelho, desaconselha-se a leitura abrindo o Evangelho ao acaso. Irmãos, esse livrinho é o resultado de anos e anos de perguntas que nos foram feitas a respeito de como realizar o Evangelho no lar. Uma delas, e nós contamos com a participação de todos vocês, para que nós possamos continuar, e outros livrinhos vão surgindo que têm ajudado, têm beneficiado muitas pessoas, tirando dúvidas. Uma delas é: nós precisamos de um aparato, nós precisamos estar reservando um lugar específico do nosso lar, nós precisamos estar botando lá uma toalha branca rendada, flores, arranjos, velas, água. É necessário tudo isso? Não, não é necessário. Não é um culto, não é uma celebração, é um estudo em família. Nós podemos realizar esse estudo onde a família se sentir mais aconchegada. Na varanda, no terraço, na cozinha, na sala, enfim, onde a família se sentir melhor. Uma outra pergunta que também nos é feita:
Quando faço vibrações, posso fazer para os desencarnados? E a dúvida é, nós não vamos estar atraindo-os? Não é melhor vibrar para os desencarnados lá longe da nossa casa? Nós só podemos como devemos. Não só podemos como devemos estar vibrando para os nossos que já partiram. E não apenas pelos nossos. Lembrando daqueles que por imaturidade, por desconhecimento, por não conhecer o objetivo da vida, simplesmente entenderam que podia dar fim à própria vida. Imagine como esses espíritos precisam das nossas vibrações. Imagine como aqueles espíritos também, que têm ainda um comportamento, uma atitude violenta, que não encontrou ainda a paz dentro de si, que vive causando mal para a sociedade. O quanto essas criaturas precisam de vibrações. Porque dedos apontados não faltam. Vibrações sim é que são necessárias e nós podemos estar emitindo vibrações de consolo, de comportamento mais adequado, de reflexão, de respeito às leis de Deus. E uma outra pergunta que nos é feita: os pais devem impor a presença dos filhos menores, crianças, está entre aspas, quando a família estiver fazendo o evangelho no lar? Vamos substituir a palavra impor por persuadir. Quando é que nós vamos falar do evangelho para as nossas crianças? Quando eles já tiverem em condições de fazerem as suas próprias escolhas? E não tiver nenhum embasamento para fazer as suas escolhas? Muitas vezes alguém nos diz assim, mas nós orientamos, passamos toda uma infância realizando o evangelho no lar, e de repente eles crescem e optam por outro segmento religioso. Qual o problema? Qual o problema? Nós estamos falando de uma orientação no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus. Nós estamos apresentando Cristo aos nossos filhos. E isso deve ser feito o quanto antes possível, e não quando um problema se apresentar. Sabe por quê? Porque antigamente nós tínhamos a preocupação de que o problema, ou as dificuldades, ou as companhias não tão saudáveis estariam nas esquinas, nas praças. Hoje nós não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso lar no que diz respeito aos meios de comunicação, a internet. Quem são as companhias dos nossos filhos? Quem são? Por que caminhos eles estão se orientando? Ah, mas nós queremos que as nossas crianças, os nossos adolescentes estejam focados, estejam antenados com Jesus 24 horas por dia. Eles vão estar antenados com tudo. Mas a referência moral, ética, valores, princípios, eles vão estar recebendo de nós, responsáveis por eles. E vão estar se orientando de acordo com o crescimento, com a maturidade espiritual de cada um. Mas nós fizemos a nossa parte. E essa que vos fala, tem em casa 4 crianças que já não estão mais em casa. 37, 35, 32 e 25 anos. Crianças que já assumiram as suas vidas, que já têm os seus lares. Nós já estamos assistindo e alegremente convivendo com os netos. E eu não saberia dizer para os meus irmãos e para as minhas irmãs qual teria sido o comportamento dos meus filhos nas suas escolhas, nos seus conflitos, nas suas frustrações profissionais, amorosas, sentimentais. Não tivessem eles tido uma orientação no Evangelho.
eu não saberia dizer. Porque a vida é isso. O nosso dia a dia é exatamente isso. Hoje nós estamos bem, hoje nós estamos razoavelmente confortável, mas nós sabemos que este mundo não é uma colônia de férias, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir, para progredir, individualmente, coletivamente falando. Conviver é um desafio cada dia mais difícil. E não é por acaso que nós vamos conviver, é uma necessidade que nós temos de convivermos uns com os outros. O nosso crescimento depende dessa convivência. E quanto mais saudável, quanto mais razoável ela for no sentido do respeito mútuo, tanto mais fácil nós vamos conseguir viver. Criação dos filhos, uma coisa delicada hoje em dia. Porque é muito difícil você até segurar um filho em casa, uma criança em casa, para participar de um evangelho. Imagina criar aquela conduta, aquela especificação para que ele participe estudando o evangelho. Delicado. E a criança hoje em dia, muito possuidora dela mesma, né? Muito dona de situações, de palavras, de gestos, que fica realmente delicado um pai, uma mãe, um irmão querer até dominar um pouco, no bom sentido, aquela criança. Então, quando ela estiver em casa e você começa a fazer o evangelho no lar, se ela não quiser participar, você não deve forçar a criança. Você deve usar os ensinamentos de Jesus, sim. Já começa aí a praticando, né, a aceitação daquela criança, daquela pessoa, que é um espírito também independente. Ele tem direito do livre-arbítrio. Lógico que os pais têm que dar um encaminhamento até uma certa idade, mas nós não podemos obrigar, porque aí já fica aquela coisa assim, contra, né, ao que ele vai fazer, ao que ele vai estudar, já cria nele, né, alguma barreira para que ele não faça do jeito que teria que ser. Então, vem os amigos, vem os colegas, toca uma campainha, toca o telefone, vai lá e atende, porque senão você já não está fazendo o que o evangelho ensina, você está deixando de praticar a caridade. De repente pode ser um pedido de auxílio, pode ser uma ajuda, alguma coisa que realmente alguém esteja precisando de você. Mas em todos os casos, você forçar uma situação não vai ser bom, não vai ser produtivo. Então as crianças em casa participando devem ficar à vontade, sim. Devem fazer o seu comentário, devem fazer perguntas. É um horário, é uma situação, é um momento de ajuste, é um momento de harmonia. Então não vamos ficar brigando com o filho maior, com o filho menor, não vamos ficar discutindo situações que não cabem ali naquele momento, a não ser aquele trecho, aquele estudo do evangelho. A harmonia aí tem que prevalecer. A harmonia é o principal foco para que você possa entender o que está sendo estudado, o que está sendo lido, o que está sendo dito. Porque senão fica perdido, né? Aquele trabalho todo de conscientização. Vamos dizer assim, essa conscientização que vem da conscientização também de mudanças de atitude em relação à criança, em relação ao adolescente, em relação ao filho que esteja de alguma forma, sim, sobre o nosso domínio ainda. Então vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos começar a colocar em prática ali, naquele momento, o estudo que a gente está fazendo. Aquela leitura sequencial tem a sua importância em tudo que é colocado, em tudo que você faz, tanto na escola, como no trabalho, como dentro de casa, né? Então vamos sim, começando a colocar em prática ali, naquele momento que você está fazendo o estudo, junto com seus filhos, junto com as crianças, junto com os vizinhos, junto com os amigos. É muito importante a gente começar a refletir sobre situações diferenciadas, pois todas são muito importantes dentro do Evangelho. Então vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. E você quer colaborar com a divulgação da doutrina espírita? Então participe do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 e contribua para o crescimento do espiritismo. Agora você confere a palestra de Escaramuza, que fala sobre como devemos proceder no momento em que estamos fazendo o Evangelho no lar.
essa reunião do Evangelho no Lar, ela deve ser a mais simples possível. Não precisamos de nenhum apoio exterior, nada voltado para a materialidade, nada que nos lembre uma eventual circunstância vinculada à liturgia, rituais ou qualquer coisa de natureza própria, porque os ensinamentos de Jesus, o Evangelho redivivo de Jesus, a doutrina espírita deixa isso bem claro, deve ser tão simples como foram os ensinamentos do Mestre querido. Nós devemos procurar dentro do Evangelho no Lar, buscar a possibilidade dentro desse dia que nós vamos predeterminar, um dia que seja comum e de fácil apoio para todos aqueles que quiserem participar do Evangelho no Lar, aquele dia, aquela hora propícia a todos que se interessam em fazer, para que nós possamos estar ali juntos. E é uma alegria quando nós sentamos, eventualmente ali em volta do sofá ou em qualquer outro ambiente do lar, mas que nos dê conforto, nós observarmos os familiares que fazem parte ali daquela oportunidade do estudo do Evangelho no Lar. Nos dá uma alegria muito grande, porque ali nós encontramos pessoas que eventualmente ontem, ou até no decorrer do próprio dia, nós tenhamos as nossas dificuldades de entendimento, circunstancialmente desfavorecidos por um desequilíbrio momentâneo nosso, por uma fragilidade do espírito, e não sabermos ter sido eventualmente tolerantes ou mais pacíficos em eventuais circunstâncias que fizeram parte do nosso ambiente. E é com alegria que nós observamos esse momento do Evangelho no Lar, em que nós nos desligamos momentaneamente das eventuais dificuldades a serem suplantadas na existência, para ali juntos, com os nossos familiares, nós buscarmos uma leitura, um entendimento, um comentário, uma participação, como nós podemos trazer esses ensinamentos para o nosso cotidiano, para o nosso dia seguinte. O Evangelho no Lar, ele é um evangelho de estudo, de aprendermos. Não é um momento de troca de farpas. Uma ocasião eu fui participar no Evangelho de um lar de uma família que ainda não sabia exatamente como era a sequência para que ele pudesse ser estudado. E após a leitura do Evangelho, um dos cônjuges já disse para o outro: viu? Serviu para você. Tivemos dificuldade de continuidade, porque o Evangelho no Lar não é esse momento de nós aproveitarmos para tirarmos as farpas. É momento de compreensão, de tranquilidade, de equilíbrio, que nós possamos entender o que aquela passagem evangélica está querendo nos dizer. Sequencial, por que esse estudo a partir da sua introdução? Porque se eventualmente nós tivermos, como tínhamos eventualmente no passado, aquele critério de abrirmos ao léu, nós sempre falávamos, né? E nós sabemos o que nós falávamos, né? Serviu para mim. Se lermos a página seguinte, vai servir. E a anterior também. Todo o ensinamento do Evangelho é importante. Por isso, a importância da sequência. Porque, eventualmente, quando nós terminamos aquela leitura sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência começamos a fazê-la novamente, nós vamos perceber que tem eventuais colocações que em uma fase anterior nós não percebemos. E que ela era tão ilustrativa para que nós pudéssemos manipular as nossas dificuldades existenciais dentro do lar, mas que eventualmente num pretérito não muito distante eu não estava aberto, sensível para aquele entendimento. Por isso a importância de nós fazermos esse estudo de uma forma sequencial, metódica,
para que nós possamos realmente aproveitar a leitura do Evangelho no lar. Se nós ainda pararmos para pensar a etimologia da palavra Evangelho, que vem do grego, quer dizer a boa nova, aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe há tanto tempo e que ainda nós temos dificuldades de entendimento no nosso cotidiano. Por isso a importância de nós darmos essa base familiar. A família é tudo. Se nós tivéssemos compreensão maior dentro da família, nós perceberíamos que a nossa sociedade seria melhor. Lamentavelmente, nós percebemos que há muitos lares em desajuste, incompreensão, atritos entre pais, filhos ou outras pessoas que fazem parte da parentela e que eventualmente estão sobre o mesmo teto. A dificuldade de ver o outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. A dificuldade de entendermos o outro, que nos seus momentos menos felizes, eles precisam do nosso apoio, precisam da nossa compreensão, precisam do nosso estímulo. Devemos estar regando sempre as pequenas virtudes dos familiares quando elas surgirem. Não ficarmos, lamentavelmente, dentro do vinagre da crítica para toda e qualquer circunstância que se faça presente. Por isso a importância do Evangelho. Poderemos até dizer assim, mas eu já estudei o Evangelho no lar junto com os meus familiares, eu tenho que voltar novamente a estudá-lo depois de terminado a sequência? Nós podemos indagar para nós próprios. Será que eu já estou praticando? Não precisam responder. Mas nós sabemos que vamos ter que buscar esse apoio do Evangelho no lar dentro do seio da família para que nós possamos ir percebendo essas nossas necessidades desse equilíbrio, desse momento de compreensão que preza dentro da família. Poderíamos dizer, é fácil dizer aí na frente, equilibrar o lar, manter serenidade, busca, compreensão, tolerância, perdão e tantos outros adjetivos virtuosos que nós gostaríamos de colocar, mas é que você não sabe a dificuldade que eventualmente nós temos lá em casa. Todos nós temos as nossas dificuldades familiares. Quem de nós pode dizer que não tem a dificuldade da incompreensão dentro do lar? O lar é como se nós misturássemos dentro de um único caldeirão muita cebola, muito alho, muito tempero, eventualmente um excesso de pimenta, mas tantas outras situações que fazem com que nós vivamos sobressaltados por circunstâncias existenciais. Por isso a importância de nós buscarmos essa forma de praticarmos o Evangelho, para que nós possamos pedir um equilíbrio, uma serenidade, uma compreensão, um fortalecimento quando estamos frágeis para as dificuldades da vida. É isso que nós temos que buscar com o Evangelho no lar. Nos dar essa sustentação, nos dar esse subsídio e, paralelamente, fazer a nossa parte. Os amigos espirituais não são nossas babás eternas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Poderíamos até encontrar alguém que nos possa dizer, sim, mas eu já fiz tanto Evangelho no lar, mas as coisas não mudam, não acontece nada, é tudo a mesma coisa. Poderíamos responder com uma outra pergunta, e você mudou pelo menos um pouco? Não, continuo assim. Nasci assim, sou assim, estou assim, serei sempre assim, morrerei assim. Não estou fazendo a minha parte. Nós precisamos buscar essa bússola, que é o Evangelho no lar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Evangelho nos alerta, nos esclarece e faz com que nós nos sintamos tocados por essa necessidade íntima que fala fundo dentro da nossa alma,
de que nós precisamos nos ir espiritualizando cada vez mais. O Evangelho no Lar é uma sequência do Evangelho, da leitura do livro, conforme é explicado, conforme você aí já sabe, né? Dentro do estudo, dentro do teu centro espírita, eles devem informar exatamente como é feita a sequência do Evangelho, que nada mais é do que a prece inicial, né? Você pega a continuação que você está lendo do livro, faz aquela reflexão, faz aquele comentário em grupo, depois as vibrações e o encerramento. Lógico que naquela hora que está todo mundo reunido, que está todo mundo discutindo aquele tema, nem todos vão ter a mesma opinião, né? Nem todos vão enxergar daquela forma muito igualzinho, muito, né? Do jeito que de repente até o Evangelho, Jesus está querendo passar para a gente. Cada um está num grau de evolução, cada um está num grau de entendimento. Então temos que ter cuidado para que não comece uma guerra dentro do lar, para que não comece uma situação de disputa, né, de briga mesmo ali dentro. Porque é justamente a reunião, é justamente a tolerância que está sendo posta em prática ali. Então, quando você dá a sua opinião, quando você começa a refletir sobre aquilo que está sendo estudado, vão haver pontos que não se concorda mesmo, né? E é aí que a gente tem que começar a aprender a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A criança tem uma visão, o adolescente tem outro, o adulto, ou mesmo aquela pessoa que estuda um pouco mais ou um pouco menos. O Evangelho vai colocar a sua forma de pensar de uma forma diferenciada, obviamente. Então vamos ter cuidado para que não saia realmente uma briga, uma discussão, uma situação calorosa ali, no sentido mais para o negativo do que para o aprendizado, né? Do que para a união, do que para a harmonia, que é a pretensão do estudo e do que está sendo feito ali. Porque nós temos que lembrar que toda a energia do ambiente está sendo higienizada naquele momento. Né? As coisas negativas, as palavras, as vibrações mesmo negativas estão sendo tratadas, estão sendo tiradas dali. Então todo cuidado é pouco para que a gente mantenha a energia e num bom estado, numa situação realmente de elevação para o nosso espírito, para aqueles que estão ali do nosso lado, tanto encarnados como desencarnados, para que seja feito o efeito do estudo, para que tenha realmente resultados positivos. Então, você aguarda mais um pouquinho, vamos ter um rápido intervalo e voltamos já já com Palestra em Casa. Estamos de volta com Palestra em Casa, que hoje traz até você palestras que falam da importância do Evangelho no lar. Neste último bloco do nosso programa, você assiste a palestra de Wilson Françoso, que fala dos benefícios do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é de fundamental importância. É de fundamental importância por quê? Porque é através do culto do Evangelho onde nós vamos aprender o que faria Jesus se ele estivesse conosco. De que maneira nós vamos poder, naquele momento, procurar entrar em contato com Deus, procurar enxergar no próximo não aquilo que ele tem de dificuldade, aquilo que ele tem de ruim, mas sim aquilo que ele tem de bom. Lembrando principalmente que quando enxergamos uma coisa ruim no próximo, são os nossos olhos que estão enxergando. Então o culto do Evangelho no lar é um momento de união. É um momento onde as pessoas têm a possibilidade de entrar em contato com Deus, com a espiritualidade superior e principalmente aproximarem-se umas das outras. E além de tudo, começa a se criar um campo energético, uma condição muito mais favorável ao entendimento e ao amor do que se nós deixarmos de lado. Então o culto do Evangelho no lar é como se nós fôssemos para uma academia. Digamos que a família inteira vá para a academia para fazer um treinamento com o benefício físico. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a pessoa vai treinar, e vai malhar, e vai procurar fazer tudo aquilo que pode fazer
para obter aquele benefício físico. Muito bom, saudável, uma atividade física é importante, todos nós sabemos, né? A pessoa sente-se bem. Agora, o Evangelho no lar é como se nós desenvolvêssemos dentro da nossa própria casa uma academia espiritual. Algo onde a gente vai fazer para fortalecer o quê? O espírito, os laços de união entre as pessoas, procurar ter um entendimento, pedir a proteção divina e orar em família. Principalmente quando nós oramos em família, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos fortalecendo, fortalecendo os nossos laços, nós estamos nos unindo. Aquele velho ditado, a união faz a força. E a gente procurar trabalhar e agir dentro dos princípios do Evangelho. E os benefícios eles começam a aparecer. Porque à medida que nós vamos nos aprofundando no estudo do Evangelho, além da oração, nós estamos aprendendo principalmente a moral do Cristo. Nós estamos principalmente trabalhando o processo de reforma interior, da reforma íntima, tão importante para todos nós. Porque à medida que nós lemos, alguma coisa fixamos na nossa memória, porque vamos ler, comentar, procurar entender e principalmente de que forma eu posso aplicar esses ensinamentos. E o Evangelho é fantástico. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para o nosso convívio, para a nossa vida. Absolutamente tudo. Basta que a gente procure ler e entender. Em todos os sentidos, como nos comportar diante de todas as situações, perante o próximo, em casa, no trabalho, perante as atividades profissionais, quando estamos na direção, quando estamos na subalternidade, como se comporta um pai, como se comporta um filho, tudo, absolutamente tudo. Então nós temos uma verdadeira regra de conduta que vai trazer para nós uma coisa chamada qualidade de vida. Então, o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar é de vital importância para todos nós, porque nós aprendemos a viver melhor e temos como benefício o fortalecimento espiritual. Temos como benefício o entendimento entre os seres, entre as pessoas que convivem. Digo por inclusive experiência própria. Houve uma mudança radical a partir do momento onde iniciou-se o Evangelho no lar dentro da minha própria casa. Então, é de vital importância que a gente faça, que a gente estude, que venhamos a procurar entender e aplicar os ensinos de Jesus. E para que a gente possa fazer o Evangelho, é extremamente simples. É extremamente fácil. Não se perde muito tempo, muito pelo contrário, tem gente que diz que perde, não é, é um ganho de tempo. É um ganho de tempo, um ganho de qualidade nas nossas vidas. Então determina-se um dia específico, de preferência aonde esteja toda a família reunida, pai, mãe, os filhos, né? E que nesse dia todos estabeleçam um horário, o horário que melhor lhe convier, para que se faça a leitura do Evangelho no lar e o seu estudo. Então, neste momento, a família se reúne, pega-se o Evangelho, abre-se desde a primeira página e vai-se lendo um trechinho de cada vez. Determina-se as tarefas sem forçar aquele que tem a vontade de fazer. Faça aquele que não quiser apenas participar, que participe. Então, uma pessoa faz, um membro da família faz a prece inicial, o outro membro da família faz a leitura, depois faça um comentário daquele trechinho, daquela leitura, depois faça as vibrações, umas vibrações também rápidas, 2, 3, 4 vibrações, e depois o encerramento através de uma prece final. É simples. Estaremos ganhando em nossas vidas
em torno do quê? 15 minutos, de 15 a 30 minutos, que com certeza farão a diferença. Vai trazer mais equilíbrio, vai trazer mais serenidade, vai trazer mais um monte de situações importantes. O Evangelho no lar, como vimos, é uma coisa muito importante, muito especial, em tratando de energia, da espiritualidade e do nosso próprio bem-estar material. É importante o horário, o dia, aquele respeito à organização, a fazer as coisas com seriedade. Não é? O Evangelho limpa o nosso lar, a realização do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas boas, estamos elevando o nosso pensamento, estamos em contato com a espiritualidade maior e, acima de tudo, estamos estudando, né, vivenciando ali muitos ensinamentos de Jesus, muitas coisas que ele deixou dito por parábolas e que nós estamos ali vivenciando. Como é o reunir-se, um ou dois, em nome, né, de Deus, de Jesus, e Ele estar ali presente. Então, quando a família está reunida com paciência, com tolerância, com harmonia, a vibração, os fluidos energéticos são diferentes, né, porque envolvem realmente todo aquele ambiente, o lar. Né? Não estamos falando nem de casa, estamos falando do lar, que é o ambiente, que é o amor, que é o carinho que existe entre todos os familiares. E aí falou-se de pensar em convidar alguém que chega, que bateu a porta, que tocou o telefone, que apareceu ali naquele momento. E essa importância também que já passa a ser também um comportamento ensinado por Jesus, que é do carinho, do respeito, da caridade. Logicamente, se a gente não for atender a porta, não for atender o telefone, não for atender um chamado, que pode ser um pedido de socorro, que pode ser um auxílio naquela hora tão necessária, nós não estaremos praticando aquilo que a gente está estudando. Né? Muita gente pergunta, então nós não devemos chamar alguém que chegou, que bateu. Convida sim e veja, respeite o livre-arbítrio dele, se ele quiser participar. Muito bem, se não quiser também, não tem problema nenhum, você diz que está fazendo o Evangelho e continua, a pessoa aguarda ou volta mais tarde ou liga depois. Então esse estudo da lei moral, esse estudo da ética, que não quer dizer só doutrina espírita, mas quer dizer estilo de vida, estilo de modificarmos o nosso caráter, de modificarmos o nosso caminho de evolução espiritual, modificarmos intimamente, né, a famosa reforma íntima, tão falada dentro da doutrina espírita, começa sim dentro do lar, começa sim da atuação, da forma de falar, da forma de agir, da forma de olhar aquela pessoa talvez mais difícil dentro do lar, talvez mais assim distanciada do restante do grupo. Então é o momento de trazermos para nós, né? Porque nós estaríamos doando também aquele amor, aquele carinho que muitas vezes a pessoa espera sim para receber quando volta do serviço, né? Quando está um dia inteiro na escola, quando está um dia inteiro na rua. Então é dentro de casa, é nessas horas que a gente tem de comunhão que a gente pratica os ensinamentos de Jesus. Né? Que a gente coloca em prática algumas coisas que a gente às vezes ainda precisa forçar para fazer, mas que com o desenrolar, com a continuidade, já vai se tornando natural para o ser humano, já vai se tornando natural para a gente, né? Que está estudando a doutrina espírita, que está querendo realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Já não fica tão difícil a gente falar em perdão, já não fica tão difícil a gente deixar passar certas situações que antigamente nos magoariam, nos deixariam tristes. A gente passa a aceitar, e a aceitação das coisas, das situações, das pessoas, faz a mudança na nossa vida. Não é? Nós começamos a ser realmente mais tolerantes, nós começamos a ver a situação mais leve, mais tranquila, menos pesada, menos dolorida. Então vamos praticar sim o Evangelho no lar de uma forma toda especial, com muito carinho, com muito amor. E o Palestra em Casa está chegando ao fim. Envie um e-mail para a gente com críticas, sugestões, comentários. palestraemcasa@tvmundomaior.com.br. Na semana que vem estamos de volta com um novo tema. Até lá!